Boa noite, pessoal. Queria saber, deem um joinha aí só pra gente saber se vocês estão escutando aí pelo microfone. O áudio tá tranquilo, tá saindo. Boa noite, Jéssica, Tiago, João Paulo. Boa noite, meu amigo Ananias, grande palestrante aí da prestação de contas. Sempre que eu preciso saber de prestação de contas, eu recorro a ele. Boa noite, Caio, Anderson. Boa noite, Manuel. Deixar o pessoal entrar um pouquinho, né? São 8h06 aqui, né? 20 horas e 6 minutos. Boa noite, Poliana. Doutor Bruno Cabral. Boa noite, meu amigo Daniel Novaes. Doutor Bruno é um grande expoente da advocacia aí do Rio de Janeiro. Doutor Pablo. Vinícius, Solon, grande advogado municipalista. Pois bem, pessoal, vamos dar início, né, à nossa live, como prometido. Eu já havia prometido a vocês essa live da fraude à cota de gênero há muito tempo, né? Eu acho que pelo menos há uns 2 meses aí. E eu me lembro que foi logo que eu saí de uma audiência, né, de uma zona eleitoral, e aí eu compartilhei nos stories, né, essa questão da fraude à cota de gênero, e eu percebi que muita gente deu feedback disso aí, muitos advogados, até servidores da Justiça Eleitoral, para mostrar um pouco mais a questão fática, né? O que daria uma eventual procedência a uma ação de impugnação de mandato eletivo com base nessas questões de fraude à cota de gênero e o que daria a procedência. Então fica esse questionamento, quais são aqueles critérios objetivos que a gente poderia verificar nos processos que encaminharia aquele processo, aquela AIGE ou aquela AIME a ponto de ser procedente e o que encaminharia à improcedência. Então, nós ficamos pensativos com essa questão. Não, então a gente vai ter que, né, deu aquele estalo, a gente vai ter que fazer uma live sobre isso, conversar com o pessoal, né, porque é um tema muito interessante, né, é um tema que está muito em voga aí no Brasil todo. Todas as zonas eleitorais, eu acredito que enfrentaram a instrução e julgamento desse feito com base nas eleições passadas, né? E eu acredito que é um tema que vai se perpetuar durante um bom tempo aí, principalmente pelas questões que envolvem, né? As questões sensíveis que envolvem, né? Boa noite, Elaine. Boa noite, Marcelo. Professora Rita Gonçalves. Boa noite, seja bem-vinda. Bem, pessoal, fazendo uma introduçãozinha aqui, meu nome, para quem não conhece, é Renan Miranda, eu sou advogado eleitoral completo agora, no mês que vem, 10 anos e 3 meses de efetivo exercício de atividade de advocacia eleitoralista. E sempre eu falo, né, nas palestras, nos cursos que a gente dá por aí, desde que eu vi o direito eleitoral, eu me apaixonei. E assim, eu vejo que muita gente fala, muita gente que atua no eleitoral fala nessa questão de se apaixonar, né? E assim, fazendo traçando assim uma linha temporal, voltando um pouco nesses 10 anos, né? Eu me lembro que na faculdade não tinha direito eleitoral, eu tive como optativa.
e nem escolhi fazer. Eu escolhi aquelas matérias que eu tinha mais afinidade, escolhi direito criminal, né, direito penal, escolhi administrativo, escolhi tributário, gosto muito de tributário, mas não escolhi eleitoral, né? Eu pensei, não, eleitoral, né, é um ramo da onde? Do direito administrativo, é um ramo do direito constitucional, mas que na verdade é uma disciplina autônoma, né? Então, como não se dá na faculdade, e agora a OAB vai cobrar, né, a partir do 38º, salvo engano, exame de ordem, já algumas questões de direito eleitoral, né, na prova objetiva, a gente vê que a disciplina eleitoral só cresce a cada pleito que a gente acompanha. Tem crescido bastante e a gente fica muito satisfeito, muito orgulhoso com isso, né? Pois bem, pessoal, hoje a nossa temática de hoje, já abordada, vai ter uma certa dinâmica. A dinâmica eu fiz aqui um checklist para eu não me perder, né? Para falar tudinho que eu anotei aqui para vocês, né? Essa dinâmica que a gente vai abordar sempre com foco na prática, né? O canal Direito Eleitoral, ele está aqui para englobar, para falar um pouco da prática do dia a dia da advocacia eleitoralista, né? Falar da prática também do serviço público eleitoral, né? Nós temos algumas lives que nós já estamos pré-marcando já com alguns servidores da Justiça Eleitoral para a gente saber como é o trabalho, né, na Justiça Eleitoral, para aqueles que querem prestar concurso. A gente está vendo que os TREs vão lançar bastante concursos aí, o concurso vai ser unificado, né? Isso é muito legal, isso aí para quem vai prestar concurso. Enfim, mas a dinâmica é essa. Nós vamos abordar aqui, né, tudo voltado para a prática e fazendo uma conciliação com a lei, com a legislação, com a doutrina e com a jurisprudência, né, onde a gente vai falar um pouco do registro de candidatura, né, da cota de gênero, da fraude e das ações eleitorais. Porque para a gente falar um pouco da fraude à cota de gênero, é preciso a gente voltar um pouco na linha temporal eleitoral e falar do registro de candidatura e por que há essa fraude à cota de gênero, né? Pois bem, passando o registro de candidatura. A gente traz aqui, pessoal, o artigo 10 da Lei, da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97. Eu vou ler aqui o artigo, que é o artigo já compilado, né? Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, das Assembleias Legislativas, as câmaras municipais no total de 100% do número de lugares a preencher, mais um. Essa é a legislação última, né? Boa noite, doutora Thalita, minha amiga, grande advogada e palestrante eleitoral, seja bem-vinda. Então, o artigo 10, ele é um artigo novíssimo, é uma redação dada pela Lei 14.211 de 2021. Mas as ações que versam sobre fraude à cota de gênero, elas estão todas sobre a antiga redação desse artigo, né? Antigamente, nas eleições municipais de 2020 até 2020, eram 150% dos lugares a preencher, né? Salvo nos locais em que o número de lugares a preencher não excedesse a 12, que poderia colocar até 200%, né? Então, é ser disso que até o dia 15 de agosto, o cidadão que pleiteia se candidatar a um cargo eletivo, ele tem esse status de pretenso candidato. Então, ele é pré-candidato àquele cargo que ele pleiteia. E a partir do dia 16/8, com seu registro já autuado na Justiça Eleitoral, né, o pedido feito pelo partido político, né, já autuado perante o PJE, né, já pode se considerar candidato, né? Então, do número de vagas resultante das regras previstas nesse tema, cada partido político poderá preencher no mínimo, ou federação, poderá preencher no mínimo de 30% e no máximo 70% para cada gênero. E aí a gente vai fazer já uma correção, o que na prática a gente vê. Por exemplo,
Eu sempre vejo por aí, antigamente eu via mais, né? Assim, 2012, 2013, eleições suplementares de 2013, eleições gerais de 2014. Eu via muito o pessoal falar assim, cota da mulher, né? Cota feminina, no quanto não é uma cota feminina, porque admitir que isso aqui é uma cota feminina já seria admitir que as mulheres teriam 30%. Na verdade, é uma cota de gênero. E, se Deus quiser, daqui a muito pouco tempo, a gente vai ver os partidos políticos e as federações lançando aí metade, né? Eu acredito que a participação da mulher na política só tem aumentado e tem que aumentar, né? Tem que aumentar a participação da mulher na política, tem que aumentar a participação delas no Congresso Nacional, e a gente está vendo que isso tem aumentado, essa participação tem aumentado, e isso aí é muito legal de se ver, né? Essa inclusão das mulheres na política. Pois bem, não existe meio candidato ou candidata, né? Em todos os cálculos será sempre desprezada a fração se igual a meio ou se inferior a meio, ou igualada se igual ou superior, né? Onde seria provado esse percentual? Esse percentual é provado no DRAP, né? O DRAP é um processo que segue paralelo aos registros de candidatura. O DRAP é como se fosse um processo que encabeça os registros de candidatura. Lembrando que cada registro de candidatura é um processo judicial, né? Então, por exemplo, um advogado eleitoral que, por exemplo, fecha uma consultoria para um partido político, e aí ele vai fazer essa consultoria, e esse partido político vai lançar 50 candidatos. Então, só para a gente ter uma ideia da amplitude que é esse trabalho. 50 candidatos, sendo, vamos supor, 25 candidatos e 25 candidatas. São 50 processos de registro de candidatura, né? Um DRAP, que é o processo que encabeça tudo, e mais 50 processos de prestação de contas. Olha, só aí a gente já está vendo 101 processos. Então, na Justiça Eleitoral, fora a questão da celeridade da Justiça Eleitoral, né? Todas as diligências têm que ser respondidas em até 3 dias, né? Antigamente, antes do PJE, era em até 72 horas e era contado minuto a minuto. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre esses percalços eleitorais aí que muitos advogados que atuaram nas eleições de 2018 para trás, ou então até 2016 e até 2017, vai perceber, né, essa sensível mudança para melhor que o processo judicial eletrônico trouxe para todos nós, né? Então, esse percentual de cota de gênero, ele tem que ser provado no DRAP, né? Que é o documento de registros de atividades partidárias, né? Tem que ter essa comprovação no DRAP. Da feita que o DRAP é deferido, os registros também podem ser deferidos. Nós já vimos muitos candidatos e candidatas terem a condição de elegibilidade e não incorrerem em nenhuma causa de elegibilidade, mas o DRAP tem um vício, né? O DRAP ou não preencheu o percentual da cota de gênero, ou então tem algum documento faltante. Então, essa questão do DRAP tem que se atentar bastante para isso. E de 2016 para cá, esse conceito de fraude veio se alargar, né? Fez uma certa elasticidade para que esse conceito de fraude da Justiça Eleitoral abarcasse também essa fraude à cota de gênero. E o que é fraude, né? Fraude é aquela vontade deliberada de fraudar as eleições, né? Aquela vontade ardilosa de manipular o pleito eleitoral de acordo com suas vontades para conseguir um enquadramento normativo positivo para aquele fato, né? Daqui a pouco eu vou trazer as palavras aqui do professor José Jairo, e ele é cirúrgico
nesse conceito de fraude. Pois bem, da configuração ou não da candidatura fictícia, né? O que seria uma candidatura fictícia, né? O que a gente tem a dizer com relação a isso? Candidatura fictícia nada mais é do que aquela candidatura que foi colocada no pleito, mas por trás não tem aquela vontade de se candidatar. Foi alguém que obrigou, por alguma razão, justamente para preencher essa cota de gênero e muitas das vezes para colocar mais homens, lançar mais homens no DRAP. Né? Então a gente vê que muitos partidos políticos foram penalizados com isso. Né? Muitos partidos políticos foram penalizados com isso. E a gente vê que tem crescido bastante essa questão da fraude, esse termo da fraude a esses atos fraudulentos dos partidos. Né? Então a gente vai trazer aqui alguns aspectos, né, que podem ser encarados como influenciadores para a procedência de uma ação, com base no assunto que a gente está tratando aqui, e outros em contraponto que contribuem com a improcedência. Então vamos lá. Indícios que a gente pode trazer que são configuradores para uma possível procedência dessa ação. Primeiro deles, prova inequívoca que uma candidata cedeu seus dados para compor a chapa. Então, por exemplo, se o promotor eleitoral, um partido político, né, um candidato, tiver essa prova inequívoca que a candidata cedeu seus dados para compor a chapa, já nasce essa possibilidade, já é uma ilação que pode ser questionada na justiça. Né? A ausência de campanha também é uma das provas que podem corroborar para uma eventual procedência, né, de uma AIME, por exemplo, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, para caçar uma candidatura, né? Ou nesse caso que a gente vai ver daqui a pouco, várias candidaturas. Só lembrando, meus amigos, minhas amigas também, a ausência da campanha, por si só, os tribunais regionais eleitorais já entenderam que não é relevante por si só para se julgar procedente uma ação de impugnação de mandato eletivo. Né? É preciso olhar todas as provas, todo o arcabouço probante para saber se aquilo realmente houve, aquela fraude, aquela vontade deliberada de fraudar a lei houve. Né? Terceiro, recebimento de fundo sem utilização de campanha. Então, acompanhamos aí, eu nunca advoguei em processos nesse estágio, né? Mas eu já observei muitas candidatas que estiveram numa campanha eleitoral, receberam, por exemplo, FEFEC ou fundo, mas não gastaram, não fizeram campanha, e aí ficou provado que ela recebeu aquele dinheiro e até devolveu para o presidente do partido. Né? Então, olha o arcabouço da prova aí, para se julgar procedente. A candidata não sabia que ela era candidata, né? Cedeu os dados dela, recebeu dinheiro público, porque prometeram lá para ela, e no quanto por trás aquele partido estava fraudando a legislação eleitoral para ter um número maior de candidatos do sexo masculino. Então daí a gente vê a fraude, né? A tentativa de fraudar a lei. Além de não ter votos, votação zerada, né? A letra D aqui. Votação zerada. A votação zerada por si só, né, tanto o TSE quanto os tribunais regionais eleitorais também já entenderam que por si só não é capaz de gerar a procedência de uma ação de configurar a fraude à cota de gênero. Mas sempre lembrando, se a gente olhar num contexto probatório amplo, né, vendo os fatos, analisando todo o arcabouço das provas e tendo a votação zerada, isso aí robustece para uma possível procedência. Né? Além de não ter votos,
ter votado em outro candidato. Então aquela candidata, além de ter votado, não ter votos, ter votação zerada, ela nem votou em si mesma. Então acaba que, olha o pensamento que o magistrado vai ter na hora de julgar um feito desse, ou então que o Ministério Público Eleitoral, seja como custos legis, né, ou como fiscal da lei, ou como parte, vai entender também. Aquela candidata não teve votos, mas votou. E a gente sabe que o voto é sigiloso, ninguém vai saber em quem aquela candidata votou, tampouco a Justiça Eleitoral também vai perguntar em quem ela votou, mas a Justiça Eleitoral vai saber que ela votou, que ela foi lá na urna, digitou o número de alguém e votou, mas não votou nela. Por que a Justiça Eleitoral vai saber? Porque a votação dela está zerada. Então, esse é um indício grande de possível fraude à cota de gênero, né? Outro indício que a gente pode trazer aqui, não participação dos atos partidários. Um exemplo, convenção. Vamos supor que o Ministério Público ajuize uma investigação, uma impugnação de mandato eletivo ou uma investigação judicial eleitoral e perceba que, além de não ter votado, aquela candidata não votou nela, ela não participou dos atos partidários. Por exemplo, ela não participou da convenção. Então, já robustece para ter essa procedência dessa ação de impugnação de mandato eletivo. Então, vamos somando aí os fatos, né? Sempre lembrando, né? Um fato desse isolado, ou então 2 fatos isolados, assim, não vai acarretar a procedência per si desse tipo de ação. Então, outro que a gente pode trazer aqui é ter parentesco com o presidente de partido. Por exemplo, nós já vimos, eu particularmente já vi, casos em que a suposta candidata fictícia tinha parentesco com o presidente de partido que lançou aquela candidata. Então, ele sabia deliberadamente que aquela candidata seria para compor a chapa, né? Ela não faria campanha e ela teve votação zerada, né? Então, a gente vê essa capacidade, né? essa tentativa de fraudar, no caso, o presidente do partido, sabendo que aquela candidata era uma candidata que não iria disputar e estava ali só para compor a chapa, para alcance desse percentual da cota de gênero. Então, a Justiça Eleitoral tem punido com severidade esse tipo de prova aqui, que é muito, muito grave, né? Depoimento pessoal e prova testemunhal confirmando. Então, quando na instrução do processo, né, com base no rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, se ficar provado tudo isso, tanto no depoimento pessoal da parte solicitada pelo Ministério Público, ou então pelo partido, ou então pela coligação que vai ajuizar a ação, se ficar provado o depoimento pessoal e das testemunhas, que todos esses fatos aqui que a gente está elencando, fica muito mais grave ainda. Aí a procedência da ação é medida realmente que tem que ser feita para que a sociedade, né, puna com os rigores da lei aquelas pessoas que fraudam as eleições, né? E, por último, meus amigos, ausência de prestação de contas. Então, ausência de prestação de contas também é um fato que pode ensejar, pode engordar esse material probante que trará a procedência de uma impugnação de mandato eletivo ou investigação judicial eleitoral com base na fraude à cota de gênero. Agora nós vamos passar para o outro lado, né? O lado que é da improcedência. Quais são os fatos que podem trazer a improcedência dessa ação, né? Vamos para o primeiro, letra A, aqui. A candidata ter desistido tácita ou legalmente da campanha por não ter dinheiro. Por exemplo, já ficou provado em diversos processos que a candidata mesmo falou que desistiu do pleito, né, desistiu de ser candidata
porque não tinha dinheiro, ou porque adoeceu, ou por vários motivos aí. Então, o que seria a desistência tácita? Simplesmente seria a desistência da candidata não comparecer mais em nenhum ato partidário, né? Não divulgar mais nada da campanha. Então essa seria a desistência tácita. E qual seria a desistência legal? É ela, né, através de um advogado, requerer junto ao juiz que homologue a desistência dela no registro de candidatura, no processo de registro de candidatura dela. Então essa é a desistência legal. Letra B. A candidata ter adoecido na campanha eleitoral ou já possuir comorbidades, né? Nós temos 2 pontos a falar dessa questão, né? Nós percebemos que na eleição passada, a eleição municipal de 2020, né, veio o Covid, né, teve a emenda constitucional que alterou a data da eleição, tudo mais. Foi uma correria danada aí. Então a gente percebe que muitas candidatas adoeceram, né? E muitos candidatos também. Então, quando fica provado nos autos que tanto homens quanto mulheres adoeceram na campanha eleitoral, ou então aquela candidata já possuía alguma comorbidade que, eventualmente, né, aquele vírus que todos já sabem, trouxe algum prejuízo, né? Ela já pode encaminhar para a improcedência do feito, porque a gente percebeu como os hospitais ficaram cheios, né? Mesmo na época da campanha, foi bem complicado. Agora, qual é o ponto B que eu queria trazer aqui, né, das candidatas possuírem comorbidades? Né? Nenhum partido político pode impedir o cidadão ou cidadã de tentar se candidatar, né, estando legalmente filiado e escolhido em convenção, sob pena de discriminação. Então, nós vimos muitas alegações de partidos falando que, não, ela adoeceu, mas ela tinha comorbidade. Vamos supor, aquela candidata não conseguia andar, vamos supor. Seria uma discriminação ao partido político eventualmente não lançar aquela candidata como aquela cidadã como candidata, né? Porque só porque a pessoa não está conseguindo andar não poderia ser candidata, então os partidos políticos incorreriam em gravíssima discriminação se agissem dessa forma, né? E isso é fácil de se provar no processo, né? Nessa questão. Participação em atos partidários, exemplo de convenção. Então, a não participação na convenção é um aspecto negativo, né? E a participação em convenção é um aspecto positivo para aquele partido. Por quê? Porque a procedência dessa ação ela vai caçar a chapa inteira. Ela vai caçar todos aqueles que foram candidatos por aquele partido. Os eleitos, os suplentes e os não eleitos. D. Não receber verba de fundos eleitorais. Então, esse é um aspecto positivo para a improcedência da ação. Então, aquela candidata que desistiu da sua campanha, eventualmente foi zerada na urna, mas não recebeu verba, não teve aquele intuito fraudulento de receber dinheiro público e passar para alguém do partido, né? Letra E. Não se pode olvidar que existem inúmeras variáveis que podem conduzir a um resultado de votação zerada ou inexpressiva, né? Como também a ausência de movimentação financeira ou pífia, né? A Justiça Eleitoral tem usado esse termo, né? Ausência de movimentação financeira ou pífia, arrecadação de recursos. Isso por si só não acarreta a procedência de um feito, né? O fato de que o partido político brigou por todas as candidaturas, mesmo após o deferimento do DRAP. Caso não quisesse, teria largado de mão. Então, qual seria essa letra G aqui que nós estamos trazendo, né? Nós percebemos que muitos partidos políticos, com o intuito de fraudar a eleição, o que eles fizeram? Eles simplesmente lançaram os candidatos e as candidatas, cumpriram o percentual da cota de gênero, mas tiveram o DRAP deferido, mas alguns registros ainda não tinham sido deferidos. Por exemplo, faltava uma certidão
criminal de segundo grau, faltava um RG legível, faltava alguma coisa no registro de candidatura daquelas candidatas. Faltava, bati aqui no pedestal, faltava alguma coisa naquele registro daquelas candidatas. Então, o partido político pensando, não, nós já atingimos a meta. Qual seria? A aprovação do DRAP. Tanto faz se vai perder as candidatas ou outros candidatos, tal. Aqueles candidatos cabeça já estão deferidos. Então, esse é um pensamento ardil, né? com muita vontade de fraudar a legislação, fraudar a norma, fraudar a rigidez do pleito, né? Fraudar a normalidade do pleito. Então, a fraude é justamente quando o partido político, através do seu presidente, ou então as pessoas que encabeçam, né, uma executiva de um partido político, deixam de prestar assistência às mulheres que estavam candidatas. Então, essa é uma tese de defesa e uma tese também de acusação. Então, se os partidos políticos simplesmente se preocupam em cumprir aquele percentual no DRAP, depois que o DRAP está deferido, eles largam de mão os registros de candidatura que não foram deferidos, então isso é uma prova a favor e uma prova contra aí. Letra H, o princípio do indúbio pró-sufrágio, né? Ou indúbio pró-eleitor, indúbio pró-candidato, segundo o qual a expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pelo Poder Judiciário. Isso aqui é até uma valiosa lição que a gente traz aqui do professor Thales Tácito, né, e da Camila Cerqueira. Eles trazem aqui no Direito Eleitoral Esquematizado, né, sob a direção do Pedro Lenza, da editora Saraiva. Eu vou ler aqui, que é muito interessante, né? A gente já usou essa parte aqui em muitas peças nossas, né? No direito eleitoral brasileiro, em que não se houver restringido direitos políticos, não cabe ao intérprete fazê-lo. Esse princípio é fundamental, é norma de aplicação geral e corresponde exatamente ao indúbio pró-réu do processo do direito processual penal. Podemos chamá-lo de indúbio pró-candidato, indúbio pró-eleitor, ou seja, havendo dúvida, deve o juiz ou tribunal priorizar a não restrição dos direitos políticos. Então, se houver dúvida, se o magistrado ficar convencido que são meras ilações, o Ministério Público, por exemplo, nós já observamos o Ministério Público entender que no decorrer da instrução processual ficou comprovado que não houve fraude, ou seja, o próprio Ministério Público ajuizou a ação, mas ele se sensibilizou porque ele viu que na instrução ficou provado que não houve fraude à cota de gênero e pediu a improcedência do feito que ele mesmo ajuizou. Então, a gente percebe que um princípio, né, do indúbio pró-sufrágio, indúbio pró-eleitor, da não vedação dos direitos políticos e essa questão do arcabouço probante ter que ser severo, ter que ser inconteste, pesa bastante na procedência ou não desse tipo de ação. Um aspecto positivo aqui, o penúltimo, acerca da improcedência desse tipo de ação, é a realização de prestação de contas. Então, aqueles partidos que prestaram as contas das suas candidatas, movimentaram receitas, despesas, né, tudo que elas tiveram lá, prova que o partido político quis aquela candidatura, né? Não era uma candidatura que simplesmente era natimorta, né? Sequer nasceu. Então, a realização de prestação de contas, ela corrobora aí com o partido político para que não seja caracterizada a fraude à cota de gênero. E aí, por último, os depoimentos confirmando essas alegações. Tanto o depoimento pessoal da candidata, quanto o depoimento pessoal do próprio presidente de partido e das testemunhas, né? Então, mesmo havendo a ocorrência de alguns elementos por si, né, essas ilações faladas, a gente não pode presumir que houve fraude, não se podendo desconstituir esses mandatos eletivos, né, com base nessas ilações, nessas presunções.
Pois bem, por último eu vou falar aqui o conceito de fraude e abuso. Vou já pegar o livro do professor José Jairo. Eu acho que eu deixei por aqui, mas eu vou já achar e vou falar aqui para vocês. Então, o meio processual adequado para esse tipo de discussão. No primeiro plano, meus amigos, o meio processual é a AIME. O que seria a AIME? É a ação de impugnação de mandato eletivo. Ela é uma ação constitucional, está prevista lá no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal, e ela serve justamente para desconstituir aquele mandato que foi eventualmente concedido pela Justiça Eleitoral e ficou provado que houve a fraude. Eu vou ler aqui para vocês só o parágrafo 10 e 11 da Constituição. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então aqui, do parágrafo 10 do artigo 14, a gente já vê que tem um prazo decadencial a ser obedecido aí. Qual seria o prazo decadencial? 15 dias da diplomação. Então, para se ajuizar uma ação de impugnação de mandato eletivo com base em suposta fraude, é preciso que seja ajuizada essa ação em até 15 dias da diplomação. Se a diplomação foi dia 15 de dezembro, vamos supor, conta-se os 15 dias a partir do dia seguinte. Claro, tem aquela questão do feriado, do recesso, né, do judiciário, feriado do advogado, mas assim, a nossa orientação é sempre contar os 15 dias, já que nós temos o PJE, né, contar os 15 dias e já ajuizar a ação, para quem pretender ajuizar esse tipo de ação nas eleições que vem agora em outubro, né? Porém, além da AIME, né, da ação de impugnação de mandato eletivo, há a possibilidade de se discutir fraude à cota de gênero também na AIGE. E a gente traz aqui a AIGE prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, né? Muitos doutrinadores achavam que não seria possível fazer essa instrução por meio de AIGE. Lembrando que a AIGE ela já não tem esse prazo decadencial de 15 dias da diplomação. Ela é ajuizada até a diplomação. Então, os fatos têm que ocorrer até a diplomação para que aquela pessoa seja ajuize uma AIGE, né? Então, mais alguns, eu vou trazer aqui só um aresto aqui do TRE da Bahia, que a gente vê que a AIGE não seria o meio possível para se discutir essa matéria, né? Ação de investigação judicial eleitoral, alegação de fraude no preenchimento à cota de gênero, extinção do feito sem resolução do mérito, inépcia da inicial, falta de conexão lógica entre os fatos narrados, indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram o pedido, alegação de fraude em AIGE, impossibilidade e inadequação da via eleita. Então, os tribunais regionais eleitorais entendiam que seria inadequação de via eleita ajuizar a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para apurar fraude à cota de gênero. Mas o TSE já pacificou isso, né, no RESP 19392 do Piauí, né, e em outros também que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Então isso já está pacificado pelo TSE, que a ação de investigação judicial eleitoral ela é meio hábil também para ajuizar esse tipo de ação, né? E eu vou trazer por último aqui, meus amigos, um julgamento que é um julgamento histórico para esse tipo de ação. Todas as defesas são feitas com base nesse julgado aqui do TSE, né? É o RESP 060 2016. Eu vou disponibilizar o inteiro teor dele para vocês, né? A relatoria é do nobre ministro, do então ministro, né, Tarcísio Vieira de Carvalho, julgado em 4/8/2020. Então, ele traz aqui:
inexistem provas robustas e indene de dúvidas que se trata de candidaturas laranja ou fictícias, lançadas apenas para compor cota de gênero prevista na lei. A necessidade de prova robusta em ensejar a procedência da AGE em virtude da falta de cota de gênero. Aí vem o princípio do indúbio pro sufrágio, né, que nós tratamos agora. A prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas ao caso. Então, vem aquela questão que nós falamos anterior. Um fato isolado ele não vai causar uma possível procedência desse tipo de ação. É necessário que todas aquelas circunstâncias sejam levadas a cabo, né, sejam levadas em consideração pelo magistrado para se julgar essa ação e cassar o mandato desses fraudadores, né? Sem notícia de animosidade, a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas ao caso. Sem notícia de animosidade política entre eles, atuação daquelas em prol de campanha dos parentes e de candidatos do sexo masculino, ausência de despesa com material de propaganda, votação pífia ou zerada, reincidência em disputar cargo apenas para preencher cota e fruição de licença remunerada, fatores que não foram cabalmente demonstrados. Então, quando não se tem a demonstração de todos esses fatores, uma ação com base, né, nessa possível fraude à cota de gênero, ela acaba caminhando aí para improcedência, né? E a gente traz aqui as sabedoras palavras do professor José Jairo. Eu vou já achar aqui para a gente falar. O professor José Jairo ele traz aqui, né, na brilhante obra Direito Eleitoral, né, revista e ampliada, essa edição aqui que nós temos é a 14ª. Eu vou trazer aqui as palavras dele, né? Embora esse tipo de fraude se perpassa na fase do registro de candidatura, ou seja, essa fraude ela é feita no registro de candidatura. Em geral, os indícios de sua ocorrência aparecem depois do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos, nós já falamos, que é a votação zerada, a candidata, a não realização de campanha, a inexistência de gasto eleitoral, a não transferência nem arrecadação de recursos. Nesses últimos casos, a prestação de contas aparece zerada. Note-se, porém, que em tais eventos, sozinhos, não significam necessariamente que houve fraude, ou que a candidatura em questão foi fraudulenta. É mister que o contexto seja bem ponderado, afinal, não é possível que sejam obstáculos que tornem muito difícil ou impeçam a candidatura de levar adiante sua campanha, ou mesmo que simplesmente se desinteresse ou não se empolgue com ela. Então, não está na lei dizendo que aquela candidata eventualmente é obrigada a fazer toda a sua campanha, né? Se ela quiser desistir, ela vai desistir. Mas a Justiça Eleitoral está aí, né, para apurar esses fatos. Claro que a Justiça é inerte, né, nessa questão. Tem que ser levado a conhecimento da Justiça por algum partido, coligação, ou o próprio Ministério Público pode instaurar o procedimento, né, até ouvir aquela candidata e depois, se ele tiver convicto de uma possível fraude, ele pode ajuizar uma impugnação de mandato eletivo no prazo decadencial de 15 dias a contar da diplomação ou uma ação de investigação judicial eleitoral, né, até a diplomação com base nesses argumentos que nós falamos hoje. É isso, meus amigos. Queria bater esse papo aí com vocês, né, para a gente estreitar mais aqui. Vamos trazer aí novos temas, novos materiais também. Quem ficou com a gente até agora, pode mandar uma mensagem lá no canal, lá no WhatsApp, que nós vamos disponibilizar aqui, ó, o material de hoje para vocês. Está aqui o material todinho. Tem toda passo a passo aqui do que nós falamos. Então,
quem ficou até agora, esse era o brinde aí que a gente ia passar para todo mundo que ficou até agora. Quem ficou, por favor, mande um WhatsApp pra gente aí, que a gente vai ter o maior prazer de mandar em PDF aqui para vocês o material feito para essa live. Lembrando que a gente vai ter, já temos 3 lives aí, né, que a gente vai entrevistar aqui 3 pessoas muito importantes. Eu não vou dizer quem é, que é para deixar essa curiosidade aí. E é isso. Quem tiver dúvida, olha, o Dr. Tiago Medeiros, né, estou iniciando na advocacia e tenho grande interesse na área eleitoral. Dr. Tiago, seja bem-vindo. O eleitoral realmente é apaixonante. Da feita que você entende, né, os institutos, o direito material e faz essa casa com direito processual, aí é muito bacana e a gente está aqui para isso. Qualquer dúvida, mande aí pra gente, que a gente sempre vai estar por aqui. Elaine, um beijo, Elaine. Dr. Rodrigo Noronha, grande tributarista do Rio de Janeiro. Como é que vai o Rio, Dr. Rodrigo? Ananias, Clécia, Renata, Dani, Mauri, Elisa. Então pronto, pessoal, vamos encerrar aqui a live, né? Quem quiser, mande lá que a gente vai mandar para vocês o material aqui. Beleza? Obrigado pela participação nesse feriadão, né? A gente fez nesse feriado, eu acredito que nas próximas a gente vai fazer num dia de semana aí normal, né? Feriado, a gente recebeu até muita mensagem aí, né? Pelo menos umas 10 mensagens. Renan, faz a live em outra ocasião, mas foi a data que deu pra gente aí. Mas a gente vai adequando aí. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado por estarem conosco aí.